Pessoal, esse ano é um ano eleitoral, certo? Hoje é janeiro 17, mas vejam vocês, o presidente Lula vai concorrer, São Paulo, Tarcísio me parece que vai concorrer. Eu não tenho muito o que falar do Tarcísio, porque eu não acompanhei São Paulo, certo? Não tenho, eu não posso ficar colocando coisas aqui na internet só porque eu li na mídia, não é? Eu ouvi na mídia, e que a gente, quem acredita na mídia 100%, é melhor pedir para tirar férias, se isolar do mundo, porque muita coisa na mídia não é correta, é tudo fake news, certo? Mas sobre o presidente Lula, eu quero falar alguma coisinha para vocês. Não que eu estou contra o governo do Lula, mas ao mesmo tempo eu estou contra o governo do Lula, certo? Mas sobre o Tarcísio, eu ainda queria deixar só uma frasezinha, porque eu não vou repetir aqui para o seu Tarcísio não vir me processar, mas que deveria ser verificado por ele mesmo, se for mentira, por ele, e ele fazer um vídeo como eu estou fazendo, falando, e alegando, ó, eu vi um áudio de um senhor que eu não conheço, e ele retratou esse problema, realmente esse problema está na mídia, e isso é uma mentira. Ou então ele dá o parecer, que é sobre uma, uma ocorrência que houve mais no interior de São Paulo, aonde um grande grupo de fazendeiros receberam terras do governo, certo? Terras que estavam em processo de serem transferidas, não é? E por preço insignificante. Isso é uma tremenda corrupção, certo? Então, ele deveria, isso é inclusive uma atitude de grileiros, ele deveria se pronunciar sobre isso, que se isso for uma mentira, eu tiro o chapéu para ele vir se pronunciar, vai ajudar a campanha dele, não é? Ele falar a verdade. Não, gente, é uma mentira, a mídia errou. E o processo está aqui, os documentos estão aqui, todo mundo tinha direito, aqueles fazendeiros, já tudo muito bem estruturado, tinha direito de receber aqueles alqueiros, que muitos receberam vários, e por valor insignificante, fora do mercado mesmo. Que isso vai ajudá-lo no governo dele. Está me compreendendo, seu Tarcísio? Não estou dando, querendo uma transparência da situação, só isso. Agora, voltando ao senhor Lula. Olha, eu, quando era jovem, lá nos anos 70, uma coisa que me chamava muita atenção era o Lula. O Lula ficava nas portas de fábrica, gritando, protestando, contra a falta de pagamento de horas extras, direitos de receber as horas extras, é, e muitas outras insalubridades, ninguém recebia, certo? Horas noturnas. Então ele trabalhou para o social, e eu bati a palma para ele. Eu fiquei fã dele, certo? Por causa disso. Ele não ganhou a primeira eleição que ele tentou, não ganhou as próximas, mas ele ganhou. Depois ele entrou para o governo. Muito bem. Mas o que eu quero falar sobre o presidente Lula é que, desde aquela época, vocês vejam bem, os finais de 70, né, lá praticamente no meio de 70, ele estava no pique máximo dele, correto? Enquanto ele estava no pique máximo dele, pelo Brasil, e que eu tirava o chapéu para ele, a China estava vivendo abaixo da faixa da pobreza. O Brasil não vivia abaixo da faixa da pobreza. Nós tínhamos muita gente, talvez na faixa da pobreza, mas muito chão no Brasil ainda tinha alimento na mesa. Mas o Lula estava na luta. Ok. E o processo foi passando. E a vida política dele foi desenrolando. Ok. O que ocorre? O que ocorre é que hoje, vejam vocês, dos 70 até hoje, meio século ou mais. Então, aqui, ó, os políticos no Brasil cruzaram os braços. Então não é só o PT, não é só o Lula. Toda a classe política cruzou os braços, gente. Certo? Porque a China virou o que virou. Ué.
Por que o Brasil ficou parado? Por que o Brasil parece que parou no tempo? Parece não, parou no tempo. Não é? Infelizmente, hoje, por causa da mídia, a velocidade da mídia, não é? A ligação que a mídia tem com todas essas faixas etárias de idade, infelizmente, vem muitos jovens para dizer: não, senhor, o Brasil não parou, não. Nós temos a Embraer, a melhor fábrica de avião do mundo. Nós temos fábricas de carro em São Paulo, são as melhores do mundo. O nosso agro é o melhor do mundo. Ô, gente, não é nada disso, não. Vocês estão muito enganados. Vocês acham, então, que para produzir, a Embraer para produzir, a Embraer não importa, não? A Embraer importa, inclusive, os equipamentos do pessoal. Vocês vão ver uma fábrica de carro que tudo ali é importado. Aquilo ali chama feito na prancheta, fora do país, certo? É feito no exterior, não é no nosso chão brasileiro, não. Nós pagamos para aquilo vir. E para piorar, quando uma fábrica de carros se instala, isso era uma mão do governo do Lula e de outros governos, todos tiveram essa mesma mão. Se fazia de tudo para trazer a fábrica, alegando que era emprego, tá? Vai gerar emprego. Desculpa, correto? Então vejam vocês, o terreno era todo terraplanado, faziam-se as redes de esgoto, pluviais, instalação de luz, tudo era entregado bonitinho para uma empresa chegar a se implantar ali, né, trazer toda a importação dos equipamentos, colocar ali e começar a produzir o carro. Vamos dizer que dava 4 mil, 5 mil, 7 mil empregos, vamos dizer assim, certo? Produzindo em linha. Né? Aí o prefeito local, o estado daquele empreendimento também se pronunciava. Foi uma grande obra do nosso partido. Colocamos aquela fábrica em determinado local, no estado, e hoje gera 7 mil empregos. Mentira, mentira, cabeluda, tá? Mentira. Por causa que esse emprego, esse dinheiro que é gerado ali não paga imposto. Aquela produção ali não paga imposto porque existe a isenção fiscal, certo? Quando se faz isenção fiscal, o Estado perde, a prefeitura perde, toda a população perde. Porque qualquer serviço público, a prefeitura tira de onde o dinheiro? Tira de onde? Certo? Vai tirar do IPTU, vai aumentar o IPTU para os pobres, dos trabalhadores que já pagam caro demais, inventa imposto para poder adquirir alguma coisa, é imposto do lixo, da coleta de lixo. Então, o povo não enxerga isso. E a política faz isso como se fosse um grande feito para o Brasil, um grande feito para aquele Estado. Entenderam, gente? Infelizmente, nós temos muitos YouTubers que fazem essas mensagens assim, achando que é muito valoroso. E não entendem que aquilo ali veio de fora. Como é que pode ser a melhor fábrica do mundo se vem de fora? Não é? Então, não. Toda engenharia criativa é de prancheta. Outside do country. É fora. Certo? Não é nada feito, não, no nosso chão, não. Então, eu fico bobo como é que as pessoas não pegam isso. Mas existe um jeito no ser humano que parece que ele prefere falar umas coisas jogando palavras no ar, assim como se não tem preocupação se aquilo é uma verdade ou não. Fizeram isso aí no governo do Lula, no início, por exemplo. Eu não sou Lula, não, hein? Mas fizeram no governo dele. Não tinha nem uma semana que o Lula ganhou a eleição, já tinha vários YouTube rodando as cidades, as capitais, mostrando que estava tudo uma lástima. É por causa do governo do Lula. Como é que se esvazia uma cidade, um subúrbio, fecha as portas de tudo, todo o empreendimento que existia, todo o comércio, e é culpa de um governo que acabou de assumir, não é? Então, e isso entra na mídia, entra no YouTube e tem muita visualização, as pessoas parecem que gostam de ver mentira, né? Ouvir mentira e ver mentira. Então, gente, é por isso que esses governos passados deram certo. É isso que eu quero dizer, é o motivo desse vídeo, desse áudio aqui, desculpa, certo? É mostrar que nosso sistema político está todo errado, porque ele trabalha, é o subconsciente das pessoas inocentes, que acreditam, as pessoas. E hoje que a gente vê do YouTube, a gente está vendo que realmente as pessoas têm muita coisa vazia na cabeça. Elas falam coisas assim que não bate, não fecha, certo? Você pode ver um vídeo, por exemplo, de pessoas que ficam filmando em beira de mar,
Ah, que lugar mais bonito do mundo, ah, que maravilha, ah, que paraíso, olha aqui, é bom demais para morar, venha morar aqui, não sei o quê. Mas olha que o próprio YouTube está acompanhado de 2 ou 3 pessoas. Ele não está sozinho, não. Medo dos outros roubar a câmera. Então é um clima terrível. E a pessoa está vendendo uma imagem que aquilo ali é uma maravilha. A gente está vendo que China evoluiu demais, Brasil, nada, mas a gente está vendo que aqueles lugares parasiáticos, que realmente são uma maravilha, mas tem uma pessoa aqui, outra lá, 2 quilômetros de distância, é porque a área é perigosa, correto? Então, gente, infelizmente, nós tínhamos que bolar um sistema para coibir isso, certo? E agora, voltando ao coibir essa facilidade de falar uma coisa que não é verdade e induzir milhões de pessoas a acreditar, certo? E isso na política funciona também assim, infelizmente. Vou dar para vocês que eu comecei falando do Tarcísio e do ministro, do presidente Lula. O presidente Lula. Ponham atenção. O Lula subiu, continuou lutando, né, para um dia ser presidente ou para levar o nome do PT à frente, né, que era o Partido dos Trabalhadores, e ele fez o papel dele. Até aí nada errado. Mas o Lula começou a falar, parou de falar muito em área social, que ele sempre fala, até hoje, mas não com aquele esforço que era da época que ele ficava nas portas de fábrica, chegava a babar, de tanto que ele falava. Vi isso numa emissora de televisão gigante da época, não posso citar o nome aqui. E nem gostaria também, porque é uma porcaria de empresa. Só pôs o Brasil para baixo, com programas porcaria. Porcaria. Parece que o brasileiro gosta de ficar só rindo. Isso não existe, certo? Só induzindo porcaria de programa na cabeça dos brasileiros. Enquanto que lá fora, nos países, era só programas educativos, né? Feitos dentro de uma intenção educacional. E no Brasil era só dentro de educação humorística. Só valia isso, né? Pois é, infelizmente. E nós perdemos muito, viu, gente? Meio século jogado fora. Mais de meio século. Então vejam vocês. Mas o presidente Lula mudou um pouco. Né? Lá no início do primeiro governo dele, ele já estava forte nisso. Prato de comida na mesa do pobre. Ok. Eu tiro o chapéu. Eu bato palmas. Não é? E ele criou vários programas, que inclusive o partido de oposição, que faz uma péssima oposição, que é o PL, porque não atua como partido de oposição mesmo, sério, mas o partido de oposição ficou em cima, né, contra, e outros partidos também, e o presidente Lula sobreviveu a isso. Ele continuou, inclusive acabou com a fome. No primeiro governo dele, ele acabou com a fome. Parabéns, muito bonito, muito ótimo. E esse ano ele continua, esse ano que findou, 2025, iniciando agora 26, hoje são 17, ele continua lutando para continuar com os programas sociais e manter o prato de comida na mesa do pobre. Ok, eu sou pobre, eu agradeço muito e eu recebo o prato de comida com muito prazer e vou me alimentar a mim e a minha família. Certo, presidente Lula? Mas veja, e o senhor ainda criou outros programas que vai me ajudar a comprar minha casa e muitos outros programas, certo? Mas veja o senhor, agora é o motivo do vídeo, é a minha cobrança, porque o senhor vai se reeleger, vai tentar se reeleger. O senhor vai entrar nesse race presidencial agora, o senhor vai tentar se reeleger. Não está na hora de mudar esse ponto, não? Que o senhor está trazendo como um ponto pontual, mas isso na verdade é lá de trás, desde a época lá que o senhor ainda frequentava, inclusive a porta de fábrica, o senhor falava muito na área social, mas o senhor falava também no brasileiro ter a comida na mesa, 2, 3 refeições por dia. Pois é, não está na hora não, o senhor não acha que está na hora não? Porque veja bem, meio século para trás, se dormiu no Brasil, porque a China evoluiu demais. A China cresceu demais. Não é verdade? Então, eu não vejo
motivo para só ficar pensando em prato de comida, não é? Só para prato de comida. O senhor teve um encontro outro dia com, outro dia não, desculpa, meses atrás, com Bill Gates, né? E o senhor falou, ele foi lhe entregar um troféu, e o senhor ainda veio falar em prato de comida. Ele ficou olhando para o senhor assim, eu senti dó, eu tive dó, eu tive vergonha, entendeu? Eu sou presidente Lula, eu tive vergonha, rapaz, entendeu? Eu pediria para sair dali e tomar um banho de arruda para poder ver se eu mudava até meu nome, rapaz, porque eu tive vergonha do negócio daquele. Depois de velho que eu tô, rapaz, com 67 anos, eu ver um presidente do meu país que é falado pelo mundo inteiro, fica falando em prato de comida diante de um presidente, de um, de um elemento como o Bill Gates, rapaz. Tem cabimento uma coisa dessa? Um homem de tecnologia de cima e embaixo, rapaz, um homem que não consegue pensar outra coisa a não ser em tecnologia. Vê o senhor falar uma coisa dessa, que ele pode achar que é o Brasil? Entendeu? Está na hora de mudar, meu chapa. Está na hora. Isso chega de prato de comida. Isso vai continuar dentro da sua legenda, vai continuar funcionando, vai continuar os benefícios que a oposição não quer, mas eu apoio, eu dou todo o apoio para todos os benefícios que está criado e que continue que continue em exercício, porque o Brasil está passando fome. O Brasil está gritante o desemprego, certo? Vocês de Brasília, aí da Casa de Brasília, precisam de sair mais para o subúrbio das capitais para vocês verem o que é fome, o que é desespero trabalhista. As pessoas abrem uma toalha para vender copinhos de plástico. As pessoas abrem a toalha, rapaz, para vender um negocinho, um vagabundinho desse aqui, ó. Um clipe desse, a pessoa põe na mão assim, fica oferecendo a calçada. É um absurdo, rapaz. Entendeu? Então, é vergonhoso, certo? É igual, mudando um pouco aqui, essa candidata, não sei se vai ser candidata, o partido quer que ela seja candidata do PL, essa senhora é, planejando fazer viagem para o exterior para exatamente em igrejas, falar lá, fazer palestra na igreja. Não estou condenando as pessoas da igreja, não. São pessoas do bem, são pessoas que querem o bem, acreditam em gente que luta pelo bem. Mas pensa bem, você aí dentro de um país superestruturado, como é os Estados Unidos, indústria para todo lado, aonde ela queria ir, na cidade de Malden, fica a poucos quilômetros de uma rodovia lá que chama 128, conhecida no mundo inteiro como a tecnologia, rodovia da tecnologia, rapaz, entendeu? É indústria de um lado e do outro de tecnologia. É robô para um lado, é robô para o outro lado. É só tecnologia de ponta, 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 ponta. Ganha da Califórnia, Silicon Valley. Mas é muita coisa. Mas ali alguns quilômetros para falar Deus no céu, meu marido na terra para ganhar a eleição. Então ficou do mesmo nível do senhor diante do Bill Gates. Eu passei vergonha, eu senti vergonha com aquilo, certo? É um absurdo, certo? Parece, é como se a gente pegasse para dizer que o presidente do país é um sujeito, não vou, não vou citar não, porque vão dizer que eu estou menosprezando profissões, mas sinceramente, viu? E o mundo rodando. A China agora está dominando a moeda, né? E está pondo para baixo o que o Brasil já devia ter feito há séculos e séculos, certo? Quem me conhece, meu prezado, lá em 2001 eu já falava, eu já fazia, eu já escrevi, inclusive, na mídia, mostrando que o Brasil deveria mudar, o Brasil deveria ficar independente do dólar. Eu não estava falando em criar moeda, não, falei ficar independente do dólar. Me jogaram até cadeira, me jogaram, falaram que eu estava em outro planeta. Por quê? Porque as pessoas eram dentro daquele sistema, esse sistema que atua, que traz década após década no Brasil, de que nós temos que produzir para exportar, porque o dólar nós temos que adquiri-lo. Nós precisamos do dólar. Mas nunca se pensou, e se nós produzimos internamente, para consumir internamente? Nós não precisamos mais de índices de óleo, índice futuro de óleo, nenhum. Nós não precisamos de índice de dólar, não. Que vai esses índices para lá, ó, some. Nós precisamos de ter uma vida dentro do nosso país. É criar a nossa hegemonia dentro do país. A nossa prancheta, igual esses youtubers ficam falando que Brasil é o maior país do mundo em fábricas de carro, avião, não sei.
é criar prancheta dentro do Brasil. Nós produzimos dentro do Brasil, certo? A criação sai dali. Nossa marcas de carro brasileira, certo? Nós tivemos a Gugel, foi para o ralo, e outras, a Puma foi para o ralo, mas nós temos que correr atrás disso, produzir com um nome brasileiro, uma marca brasileira, um nome qualquer criado na época que for inaugurar ou que tiver o processo em andamento, certo? Então, meu prezado presidente Lula, o senhor vai começar a campanha, vai começar em público, a dar palestra, né? Palanque, falhou a minha cabeça, mas o senhor vai buscar palanques. Comece a pensar nisso, certo? Chega de ficar falando em prato nem comida. Chega de ficar falando só nos benefícios, que isso já é uma vitória que o senhor adquiriu. Ninguém pode tirar do senhor esse prêmio que o senhor teve, essa vitória que o senhor teve. Né? Não, ninguém vai tirar. Nem a oposição, um dia, se for mais forte que seja, ela não vai conseguir passar um esponja em cima de tudo isso. Não, porque isso continua em vigor e vai ficar porque o Brasil não está bem, certo? A nossa população está nas calçadas, igual eu falei, vendendo porcarietazinha, certo? Infelizmente. Então, vai continuar. Mas nós temos que mudar aqui para frente, para começar a entender que o Brasil não é só exportar, não. O senhor não vê o agro aí? Né? Inclusive, lá no agro, um senhor lá já se destacando como um candidato à presidência só porque aquela região está muito boa. Boa nada. Lá não se planta sem estar colocando adubo na terra, não, e isso é um perigo muito grande, certo? Isso contamina toda a rede pluvial abaixo do solo, né? Então, não, de maneira alguma, aquilo ali está indo bem porque a terra não está cansada ainda. Mas na hora que o Estado cansar, a terra cansar, esse processo vai ser doloroso, certo? Porque se busca dólar e não vai ter uma exportação tão grande, o dólar não vai vir. Né? A mesma coisa é lá o maquinário. Né? O maquinário, o que adianta eu ficar falando? Eu sou o maquinário, Goiás, Mato Grosso, é tudo um paraíso de plantação. Somos os melhores do mundo. Ah, é mesmo? Com maquinário lá que se quebrar, o rapaz que dirige não sabe consertar. O mecânico da área não sabe consertar, porque a tecnologia é de fora. O maquinário é de fora, certo? Aquilo ali, se o rapaz meter a mão, ele vai piorar mais ainda. É tudo computadorizado, não é? Então, a nossa produtividade, isso aí eu levo de produtividade, é zero, certo? Nós estamos ganhando em escala porque produz em escala, mas nós estamos cansando um sistema, que é a Terra, e nós estamos perdendo a produtividade porque nossa mão de obra é barata e mas é neutra. Só sabe mesmo dirigir. Para cá, vira para lá, para cá, para lá. Pifou, adeus. Vai ter que depender de peça importada, de conhecimento para reparar importado. Então não é um país independente, não é um país qualificado na sua agricultura. Isso é uma agricultura dependente. Então, meu caro, pense muito nisso. Pense no Brasil. Pense no Brasil. Eu sei que o senhor pensa, mas pense que está na hora de mudar, certo? Não está consertada a situação. A fome continua, o desemprego é gritante, certo? É extraordinário, mas continue, mas mude. Comece a ver que o Parque de São Paulo, né, o Parque de São Paulo atual, o chão de fábrica de São Paulo, não é nada, não é nada, certo? Só porque está se produzindo muito, muito, isso é uma consequência, isso é uma consequência natural de desenvolvimento, mas não por causa da força política. Isso, meu prezado presidente Lula, é o mesmo do aparelho telefônico, do celular, certo? Veja, senhor, celular, o senhor viu isso de frente, porque o senhor da era do Sarney, certo? Mas veja, senhor,
Quantos blá, 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 partido não sei o quê, PMDB, não sei o quê, que discutia a expansão telefônica no Brasil e nada saiu do papel. Enquanto isso, o mundo está evoluindo. As pranchetas no mundo estavam criando. Não é? É tanto que surgiu o celular e o Brasil está lá. Não sei o quê. Na minha capital. Põe um telefone aqui. Alô, põe um telefone aqui na minha cidade. Existia nos jornais bolsa de telefone. O senhor deve lembrar disso, presidente Lula. Bolsa de telefone. Era 2, 3 páginas de jornal. Nós não tínhamos mídia na época, nós tínhamos imprensa. Lembra disso? Era 2, 3 páginas de jornal. E conforme o jornal, um jornal gigante, igual, por exemplo, o Estado de Minas, da minha terra, eram várias páginas. Vinha outras várias páginas com Fusca, uma porcaria. Carro, uma porcaria, mas era um sucesso na época, era o carro rei da época, não é? Por isso que eu apoiei o Collor quando o Collor falou que o Brasil não tinha fábrica de carro, o Brasil não tinha carro, o Brasil tinha carroça. Jogaram o mundo em cima dele, mas ele estava correto. Pena que ele tomou outros caminhos na política e hoje merece estar na prisão domiciliar que ele está. Mas veja o senhor, era isso. Né? Então, mas no mundo não estava. O mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, ninguém estava fazendo para lá, para cá, e batendo com a língua nos dentes, não. Politicamente, não. E tudo saiu do papel e a prancheta funcionava. E a ciência criava, industrializava, e é por isso que o Brasil recebeu. E olha que recebeu de forma, ainda a política tentou dificultar os celulares, os telefones celulares. Não é? Porque hoje todo mundo tem. Não foi nenhum desenvolvimento político, não foi nenhuma atitude ótima política do brasileira, não, de jeito da Casa Brasília. A Casa Brasília não fez nada, certo? Então, foi uma consequência. É isso que eu estou querendo dizer, uma consequência natural do desenvolvimento. Então, pense que é hora, o senhor pode fechar o seu ciclo de político, se o senhor vier se reeleger com esse último governo que o senhor não vai ter idade para levar mais outros anos à frente, após essa reeleição, se ela acontecer, mas o senhor pode fechar o ciclo criando isso que eu estou falando, esse debate para nós começarmos a mudar o Brasil. O Brasil começar a achar o seguinte: produz no Brasil, prancheta brasileira e vamos consumir no Brasil. Acaba por completo esse trauma que existe dentro da economia brasileira de dependência de dólar, e que seja o iene que se vier, ou outra moeda qualquer, não seja o que for, certo? Mas acaba a nossa dependência. Nós vamos adquirir moeda estrangeira para pagamentos determinados que precisam ser pontuais, mas não que nós vamos viver às custas disso, certo? Só para encerrar, meu prezado, existem ótimos vídeos no YouTube sobre pessoas que são acionistas de empresa, certo? E eles mostram como que eles perdem dinheiro, como que eles sofrem todos os dias, como investidor, devido ao Brasil ter um extraordinário parque industrial, produtivo, mas que tudo tem um problema. Dólar. É o dólar, certo? Então, não se criou nesse país, nesse meio século para trás, não se criou nada que desse apoio para esse público produtivo do Brasil, esse empresariado, que era fazer o Brasil ficar mais independente dessa moeda. E que eu sei, antes que venha alguém dizer, não, mas agora a China está crescendo, vai mudar as coisas. Isso é pontual. E nem sei qual moeda que vai vingar. Está tudo em estruturação ainda, certo? Mas é isso que eu quero dizer. Que não, a gente tem que mudar. Nós temos que mudar a nossa rota, certo? A gente tem que trabalhar nisso, tá, meu prezado? Forte,
começar com novas ideias, tá bom? E o senhor pode fazer encerrar o seu ciclo, fechar o seu ciclo de maneira fantástica, se o senhor entender isso. E não ganhar a campanha eleitoral de novo em cima de prato de comida, que isso aí não funciona. Nós estamos só andando para trás. É como se nós quiséssemos pular o rio de costa, dando uma charré, entendeu? Então não funciona mais não. O mundo está muito tecnológico, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Se vocês gostaram desse comentário, gente, por favor, dê um joinha, se inscrevam, comentem como eu estou comentando. Vem aí, ó, um novo presidente vem aí. Nós estamos iniciando, é janeiro, certo? Então, nós temos que cobrar, nós temos que falar as coisas. Vocês são o quê? Do PL? Vamos falar pelo PL. Vocês são PT? Vamos falar pelo PT, certo? Eu sou independente. Eu falo para qualquer lado. Onde está errado eu vou falar, e onde eu vejo que está certo eu vou falar. E ainda vou dar minhas ideias. Diferente de outras ideias, se eu não concordar, eu vou anexando. É muito importante, gente. Principalmente vocês que são jovens, viu? Você já deve estar com o neném nascendo, deve ter uma criancinha crescida. Esse não é um Brasil para vocês, não. Tá bom? Lembre-se disso, tem que melhorar. A luta é de vocês, não é dos filhos de vocês que estão crescendo, não. Um abraço. Desculpe meu desabafo. De novo, muito obrigado para vocês que disponibilizaram o tempo de vocês me ouvir. Tá bom? Um abraço, gente.